Imagina acordar, abrir o Instagram e descobrir que uma das influenciadoras mais poderosas do Brasil pode estar vivendo um novo romance com ninguém menos que o craque do Real Madrid, Vinícius Júnior. É isso mesmo que você ouviu. Virgínia Fonseca, recém-separada, milionária, em Dubai, curtindo a vida com os filhos, e de repente, vem aquela notificação. Vini Júnior curtiu as fotos dela de biquíni. Coincidência? Interesse? Um recado silencioso? É claro que a internet explodiu. Porque não se trata de qualquer curtida. Não é um amigo comum, não é um desconhecido. É Vini Júnior, o jogador mais valorizado do Brasil, prestes a disputar mais uma bola de ouro. E ela? A mulher mais comentada das redes nos últimos meses. Separada, empoderada, viajando o mundo. E agora, talvez, apaixonada. Mas o que realmente está por trás disso? É um romance secreto que está começando bem longe dos holofotes? Ou seria apenas uma jogada estratégica para despistar os fãs da verdadeira história? Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir cada detalhe dessa trama que está mexendo com o Brasil inteiro, do primeiro like à última pista deixada nas redes sociais. E já te aviso, nada aqui é por acaso. A vida da Virgínia Fonseca virou do avesso, mas não de um jeito triste, como muita gente esperava. Quando ela anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, o Brasil inteiro parou. Afinal, eles não eram apenas um casal, eram uma marca, um império, uma família pública, cercada de câmeras, contratos, filhos e milhões de seguidores. A separação foi oficializada em maio de 2025, e em questão de dias, os holofotes mudaram de foco. De família perfeita, ela passou a ser retratada como uma mulher em reconstrução. Só que ninguém imaginava o tamanho da virada que estava por vir. Enquanto os jornais especulavam sobre divisão de bens milionários e batalhas judiciais, Virgínia já estava com a cabeça em outro lugar. Mais precisamente, no próximo passo. Começou a aparecer com uma postura completamente diferente, mais reservada sobre a vida pessoal, mas ao mesmo tempo mais ousada nas redes. Fotos mais marcantes, legendas mais provocativas, e uma presença digital que parecia gritar: "Eu estou no controle". Para alguns, era apenas marketing. Para outros, um grito de liberdade. Mas para os mais atentos, era o prenúncio de algo maior. A mudança de look, a intensidade com que passou a se dedicar aos filhos, o silêncio sobre o ex-marido, tudo indicava que Virgínia estava escrevendo um novo capítulo. E esse capítulo não seria escrito no Brasil. Foi aí que surgiu o nome que mudaria o rumo dessa história: Dubai. Se tem um lugar no mundo que simboliza luxo, recomeço e liberdade, esse lugar é Dubai. E foi justamente para lá que Virgínia Fonseca embarcou, poucos meses após a separação. Mas não foi uma viagem comum. Não era férias em família. Nem trabalho. Era algo diferente, e a internet inteira percebeu. Virgínia postou desde o primeiro momento. Malas prontas, crianças no colo, amigas ao lado e aquele sorrisinho no canto da boca que todo mundo conhece. Mas o que realmente chamou a atenção não foi o destino. Foi o jeito como ela começou a se mostrar. Fotos de biquíni com recados sutis nas legendas. Sorrisos espontâneos. Olhares provocativos. Nada parecia forçado. Era como se ela estivesse redescobrindo a própria imagem. E adorando cada segundo disso. Ao lado dos filhos, sim. Mas com um ar leve, solto, até romântico. Stories ao pôr do sol, jantares em lugares caríssimos, passeios de barco, cenas dignas de um filme. E entre uma publicação e outra, surgiam as perguntas: quem está por trás da câmera? Quem está viajando com ela, além das amigas? Foi nesse contexto que começaram os burburinhos. Curtidas incomuns. Seguidores notando padrões. E, principalmente, um nome que começava a aparecer cada vez mais nas conversas: Vinícius Júnior. Enquanto Virgínia publicava sorrisos em alto mar, Vini Júnior, a milhares de quilômetros de distância, começava a interagir com essas postagens. Mas por quê? Coincidência? Admiração? Ou alguma conexão silenciosa que o público ainda não tinha descoberto? A verdade é que Dubai virou o palco perfeito para o início de um mistério.
E o Brasil inteiro estava prestes a descobrir que aquela não era só uma viagem. Era talvez o começo de algo muito maior. No universo das redes sociais, uma curtida pode ser só um toque de tela. Mas quando quem curte é Vinícius Júnior, e a foto de Virgínia Fonseca de biquíni em Dubai, a coisa muda de figura, e muito. Foi exatamente isso que aconteceu. No meio da viagem luxuosa, Virgínia postou uma sequência de fotos em um cenário paradisíaco. Mar cristalino ao fundo, biquíni branco, cabelo solto e um sorriso que misturava liberdade e provocação. A legenda? Simples, mas cheia de duplo sentido, leve como deve ser. Minutos depois, lá estava a curtida. Vini Júnior curtiu. E como a internet não dorme no ponto, os prints começaram a circular. Perfis de fofoca explodiram. Os comentários se multiplicaram. Foi só uma curtida? Tá rolando alguma coisa. Chipo. O Zé Felipe viu isso. Não era a primeira vez que Vini interagia com postagens de celebridades brasileiras. Mas ali, naquela hora, naquele contexto, aquela curtida ganhou peso. Muita gente enxergou mais do que um simples like. Era um sinal. Ou pelo menos, a primeira peça de um quebra-cabeça que ainda estava se formando. E não foi só uma curtida aleatória. Foi na foto mais comentada. Na imagem que mais reforçava essa nova fase de Virgínia. Autêntica, segura, e com uma confiança que só quem tá vivendo bem consegue transmitir. As teorias começaram a surgir. Alguns apontaram que os dois já se seguiam há algum tempo. Outros lembraram que ambos estavam solteiros. E teve até quem afirmasse ter visto interações nos bastidores, em festas, ou por meio de amigos em comum. Mas o que ninguém podia negar era o óbvio. Vini Júnior não curtiu qualquer postagem. Ele escolheu aquela. E isso foi o suficiente para incendiar a internet. A partir daí, tudo mudou. A narrativa não era mais sobre uma viagem. Era sobre um possível encontro de dois mundos, o da influenciadora mais poderosa do Brasil com o craque mais valioso do futebol nacional. E como toda boa história de mistério, essa estava só começando. Todo mundo conhece Vinícius Júnior pelos dribles, gols e títulos. Craque do Real Madrid, protagonista da seleção brasileira, ícone global. Mas, quem é o Vini longe dos gramados? Quem é o homem por trás do jogador? E, principalmente, o que ele teria em comum com Virgínia Fonseca? Vinícius nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e desde muito cedo mostrou que estava destinado a algo grandioso. Saiu de uma realidade simples para se tornar um dos atletas mais bem pagos do mundo antes mesmo dos 25 anos. Mas fora do campo, Vini Júnior é muito mais do que um atleta. Ele é empresário, influenciador, estrategista de imagem e solteiro. Sim, ele já foi visto com modelos, influencers, cantoras. Mas até hoje, nunca assumiu publicamente um relacionamento duradouro. E isso só alimenta o fascínio. Quem seria a mulher capaz de conquistar o coração de um dos homens mais desejados do planeta? O que pouca gente percebe é que Vini tem algo em comum com Virgínia. Os dois são monstros do marketing pessoal. Eles não dão ponto sem nó. Cada aparição pública, cada postagem, cada colaboração é pensada com cuidado. Ambos são jovens, bilionários e controlam suas próprias narrativas com mão firme. Além disso, os dois têm um perfil muito parecido. Carismáticos, ligados à família, estilosos, ativos nas redes sociais e cercados por equipes que transformam tudo que tocam em notícia. Então, quando surge essa pequena interação entre eles, uma simples curtida, o impacto é multiplicado. Porque não é só o Vini curtindo uma foto qualquer. É o Vini se conectando com uma mulher que tem o mesmo poder de influência que ele. O mesmo alcance. A mesma inteligência de imagem. E o mesmo timing de mídia. A pergunta que fica é: será que estamos diante de um casal que já se conhecia há mais tempo? Ou isso foi apenas o primeiro capítulo de uma história que vai surpreender todo mundo? Uma curtida pode ser apenas um gesto. Duas, uma coincidência. Mas quando começam a surgir pequenos sinais espalhados, presentes misteriosos, legendas enigmáticas, mudanças de comportamento, o público começa a conectar os pontos.
E é exatamente isso que está acontecendo entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior. Poucos dias após a tal curtida de Vini na foto de biquíni em Dubai, Virgínia apareceu em seus stories segurando um presente de luxo, sem mostrar de quem era. Uma caixa de grife, um sorriso contido e uma legenda simples: do jeito que eu gosto. Nenhuma marcação. Nenhuma explicação. Mas a especulação veio como um furacão. Seria de Vini? O timing era perfeito. A sintonia entre os dois nas redes ficou evidente. Ela publicava algo. Ele curtia. Ele postava. Ela reagia com emojis. Nunca diretamente. Nunca de forma explícita. Mas com aquele tipo de interação que só quem já viveu algo sabe reconhecer. Outro detalhe curioso: os emojis. Em algumas publicações, Virgínia começou a usar o emoji de foguinho, símbolo bastante usado por Vini em suas redes. E nos stories? Músicas que falam de reencontros, coincidências, conexões improváveis. Coincidência? Talvez. Mas para um público acostumado a ler nas entrelinhas, foi o suficiente para acender o alerta. Além disso, começaram a circular comentários de pessoas próximas aos dois. Amigos em comum, empresários, influenciadores. Nenhum deles confirmou nada. Mas também, ninguém negou. O silêncio, muitas vezes, diz mais do que 1000 palavras. E então vem a pergunta: se não há nada entre eles, por que tantas pistas? Por que manter o suspense? Por que deixar o público especular tanto? A verdade é que o jogo pode ser muito maior do que parece. Porque, no fundo, os dois sabem exatamente o peso que seus nomes carregam. E talvez estejam se divertindo com isso. Ou talvez estejam preparando o terreno para algo que ainda está por vir. Bastou uma curtida. Um gesto simples, quase invisível, para transformar as redes sociais em um campo de debate. De um lado, os fãs empolgados gritando "chipo demais". Do outro, os mais céticos levantando a sobrancelha e perguntando: isso aí não é estratégia de marketing, não? A verdade é que a reação do público foi instantânea e dividida. A fanbase de Virgínia, que a acompanha desde os tempos de casal com Zé Felipe, se mostrou inicialmente surpresa, mas logo abraçou a ideia. Muitos viram em Vini Júnior um par ideal. Jovem, bem-sucedido, bonito, e com um estilo de vida que casa perfeitamente com a fase atual da influenciadora. Eles combinam demais. O casal que a gente não sabia que precisava. Imagina os filhos desses dois. Esses foram alguns dos comentários mais repetidos nos perfis de fofoca e nas publicações da própria Virgínia. Mas a internet não vive só de romantismo. Teve também quem duvidasse das intenções por trás desse suposto envolvimento. Algumas teorias começaram a circular, que tudo poderia ser uma jogada para desviar a atenção do processo judicial com Zé Felipe, que Vini estaria aproveitando a visibilidade da influenciadora, ou até que ambos estariam testando a repercussão pública antes de assumirem algo real. Além disso, o silêncio dos dois só aumentou o fogo. Nenhum desmentido. Nenhuma confirmação. E o mistério, como sempre, alimenta o engajamento. Influenciadores digitais, comentaristas de TV e até colunistas começaram a opinar. Alguns apostaram que o casal é real. Outros foram mais cautelosos, lembrando que tanto Virgínia quanto Vini são mestres em controlar suas imagens e sabem exatamente como criar buzz nas redes. Mas no fim das contas, o que importa mesmo é o burburinho. E isso, eles conseguiram como poucos. Porque quando dois nomes gigantes como esse se aproximam, mesmo que só virtualmente, o público sente que algo está para acontecer. E fiquem alerta, esperando o próximo movimento. Se é romance ou publicidade. Ninguém sabe ao certo. Mas que o Brasil está assistindo cada passo com atenção? Ah, isso está. Agora vamos imaginar por um momento. E se tudo isso não for especulação? E se por trás de curtidas, presentes misteriosos e interações discretas, estiver nascendo, de fato, um novo casal? Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior. O que isso representaria? Primeiro, precisamos entender o tamanho desses dois nomes. Virgínia é uma das influenciadoras mais poderosas do Brasil. Tudo que ela toca vira ouro.
De cosméticos a roupas, de stories a lives. Ela sabe vender, sabe encantar, e principalmente, sabe manter o público viciado na própria vida. Vini Júnior, por sua vez, é o rosto do futebol brasileiro no exterior. Não só pelo talento nos gramados, mas pelo impacto cultural. Ele é fashionista, ativista, referência para jovens no Brasil e na Europa. É global. E jovem. Com bilhões de impressões mensais nas redes sociais. Se os dois se juntassem publicamente, o resultado seria explosivo. Estamos falando de um dos casais mais midiáticos do país, talvez do mundo. Não é exagero. A união entre eles significaria uma convergência de duas das maiores audiências da atualidade, o que, automaticamente, se traduziria em visibilidade, dinheiro e influência em uma escala absurda. Imagine campanhas publicitárias com os dois. Viagens internacionais documentadas em tempo real. Projetos sociais conjuntos. Um simples jantar deles viraria manchete. Um story, um evento. Mas não é só marketing. Existe também o fator humano. Ambos estão em momentos de virada na vida. Virgínia saindo de um casamento de anos, se redescobrindo. Vini Júnior vivendo o auge da carreira, mas ainda aparentemente sem um relacionamento sério. Duas figuras intensas, determinadas, ambiciosas. E, claro, existe também a questão mais delicada: os filhos de Virgínia. Como seria apresentar uma nova figura masculina na vida deles? Como o público reagiria a isso? Haveria aceitação? Críticas? Expectativas? Fato é, se esse casal realmente existir, eles não vão poder esconder por muito tempo. Porque o impacto vai muito além das redes. Vai entrar nas conversas de bar, nas pautas da mídia, nos interesses das marcas e na cultura pop brasileira como um todo. E talvez isso já esteja acontecendo. Agora, vamos inverter o jogo. E se nada disso for real? E se tudo que estamos vendo, curtidas, presentes misteriosos, indiretas, for apenas uma narrativa? Uma construção. Uma provocação inteligente, arquitetada milimetricamente para fazer exatamente o que está fazendo agora. Gerar curiosidade, engajamento e manchete. Porque sejamos honestos, no mundo de hoje, onde tudo é digital, uma curtida nunca é apenas uma curtida. Ela é um movimento estratégico. Um teste de percepção. Um convite à especulação. E ninguém domina esse jogo melhor do que Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior. Ambos sabem como movimentar o público sem dizer uma palavra. Já fizeram isso antes. E sabem que, muitas vezes, o silêncio vale mais do que qualquer declaração oficial. E se o like foi apenas um gesto de apoio, sem nenhuma segunda intenção? E se o presente de luxo era de uma marca parceira? E se os emojis e as músicas foram apenas coincidência? É possível. E ainda assim, o barulho foi feito. O que estamos presenciando talvez seja o maior exemplo de como o comportamento digital molda a percepção pública. Um simples gesto online vira história. Um gesto ambíguo vira enredo. Porque o público quer acreditar, quer sonhar, quer acompanhar algo novo, intrigante, surpreendente. E, nesse ponto, tanto Vini quanto Virgínia jogam com maestria. Eles entendem o timing, sabem onde tocar e conhecem profundamente o comportamento das massas. Mas isso também levanta uma outra questão. Até onde vai a exposição calculada? Existe um limite entre verdade e performance? Quando uma vida pública é tão construída, como saber o que é espontâneo e o que é roteiro? Essa é a beleza e o perigo da era digital, onde cada gesto é uma pista e cada silêncio, um grito. Talvez eles nunca digam com todas as letras o que realmente aconteceu. Talvez o mistério seja justamente o que mantém a chama acesa. Ou talvez eles estejam deixando a história se escrever sozinha. E nós, claro, seguimos assistindo. E depois de tudo isso, a pergunta que não quer calar. Existe mesmo um romance entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior?
Ou estamos todos sendo brilhantemente manipulados por duas das mentes mais estratégicas da internet brasileira? A verdade é que, até agora, não há confirmação oficial. Nenhuma foto dos dois juntos, nenhum story comprometedor, nenhuma legenda reveladora. Mas há algo ainda mais poderoso: o clima. O mistério. A energia de algo que está prestes a acontecer, ou já está acontecendo nos bastidores. Porque quando dois gigantes digitais começam a se mover no mesmo ritmo, a mesma frequência, o público sente. E mesmo sem provas concretas, a sensação é clara: tem coisa aí. Se for verdade, estamos diante do nascimento de um dos casais mais impactantes da década. Se for apenas especulação, é uma aula de branding, de marketing e de como construir narrativa no século XXI. Mas agora, eu quero saber de você. Você acredita que existe algo entre Virgínia e Vini Júnior? Ou acha que é tudo armação para desviar o foco de outras polêmicas? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é a parte mais importante dessa história. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais por aí. E se você gosta de mergulhar nas polêmicas, nos bastidores e nos mistérios do mundo das celebridades, confere esse outro vídeo aqui do lado, onde a gente revela os segredos por trás do fim do casamento entre Virgínia e Zé Felipe. Você vai se surpreender com o que descobrimos. Até o próximo vídeo. Fui!